Fala galera, tudo bem? Estamos aqui para mais um episódio do podcast acadêmico, dessa vez o 7º episódio, e hoje eu vou mudar um pouquinho a ordem, né? Então eu vou perguntar, você já se inscreveu? Você já deu like? Você já ativou o sininho? Já chamou a galera para assistir esse episódio, que vai ser um episódio muito especial e que inclusive foi pedido por muita gente? Por que foi pedido? Porque todo mundo pediu para que viesse aqui no podcast acadêmico o professor Clementino. Clementino, você não sabe quem é? Não, sabe sim. Professor Clementino Neto. Mulheres, boa noite. Homens, muito boa noite. Futuros universitários, muito boa noite. Esse negócio de Clementino é desnecessário, é deselegante e tal, mas vamos continuar. Bogadinho, bota na conta da nossa amizade, por favor. Bem-vindo, Neto. Muito obrigado. Você sabe, quando eu era moleque, estudei escola de freira, e aí tinha no jalequinho, né, escrito Clementino. Mas a irmã Filomena nunca acertava meu nome. Nunca. Ela chamava de Celestino, Constantino, nada, mas nunca acertava. Então ficou isso, né? Mas se puder chamar de Neto, eu agradeço. Não, agora é Neto. Agora é Neto, né? Mas você me expõe em público. Não, eu tenho essa missão, né? De fazer essa exposição de nome das pessoas, né? Okay. O Catitas, ele trabalhou por quase 10 anos na Católica com o nome de Luiz Otávio. E aí a gente teve uma reunião uma vez lá com o diretor dele e eu falei Catitas. No outro ano virou professor Catitas. Acabou, não era mais professor Luiz Otávio. Então, Neto, pô, é um prazer tê-lo aqui. E né, quando a gente recebe a galera aqui nos professores, a gente sempre pede para o professor contar um pouco da história, o que quiser falar, enfim. Conte um pouco do professor Neto, mas não só do professor Neto, né? Porque por trás do professor Neto existe uma pessoa, um ser humano, que começou a carreira, que um dia estudou, que um dia foi criança. Conte o que você quiser contar, fica à vontade. Curiosamente, a primeira função remunerada da minha vida foi professor. E isso eu tinha uns 10 anos de idade. Minha mãe era professora. E eu acho que a professora mais genial que eu conheci na vida foi minha mãe. Ela tinha capacidade de alfabetizar crianças com 3, 4, 5, 6 anos de idade. Todos os meus irmãos todos aprenderam a ler aos 4 anos de idade, já estavam lendo. Tanto que nós terminamos mais cedo o ensino médio por conta dela. Eu terminei com 16 anos, mas eu fui o terceiro mais novo a terminar. Meus outros 2 irmãos terminaram com 15 anos no ensino médio. Mas ela é genial. Minha mãe, ela trabalhava na escola pública na Vila Militar e era tão excepcional que as famílias ricas de Porto Velho colocavam os filhos na escola pública para serem alfabetizados pela tia Lucília. E depois que terminava assim, a alfabetização, eles tiravam de lá. Era uma cena, Bogato, que assim, voltando um pouco no tempo, muito bizarra. Era uma escolinha super simples e tal, só de um andar, ela devia ter assim, uns, sei lá, 50 metros de comprimento, só um corredorzão na escola. E aí chegava no final da tarde, aí carrões paravam, os moleques iam embora. Então assim, e aí você tinha ao mesmo tempo aquele filho de família rica e o menininho super humilde, né, por conta da tia Lucília. E aí meu pai fez um puxadinho lá em casa e construiu umas mesas e ela dava aula particular para uns 40 alunos, assim, do ensino infantil e do ensino fundamental, né. E aí, nesse momento, eu já sabia ler, né, ela tinha me ensinado, e aí eu fui ajudá-la, e ela pagava, remunerava, né, ela achava que o trabalho tinha que ser remunerado mesmo. Então, curiosamente, a primeira profissão da minha vida foi professor, aos 10 anos de idade. Ironicamente, tantos anos depois, virei professor. E eu nunca achei que seria professor. Então, Camilo, você falou em Porto Velho. Porto Velho. Você nasceu lá? Eu nasci em Rondônia. Meu pai é do sul do país, a família da minha mãe vem do Nordeste, a família da minha mãe é aquela família tradicional que vai para a época da borracha, lá em Rondônia. Meu avô vai para Seringal e tal, mas como ele era muito bom em contabilidade, ele começa a fazer a contabilidade de seringueiros e tal, daquela região toda. E ele se torna uma pessoa bem importante, pública bem importante, no interior de Rondônia, parece redundância, mas não é não, tá? Interior de Rondônia, fronteira com a Bolívia. E aí ele cresceu como figura pública, foi prefeito da cidade e tal. Meu pai, do sul, vai para o Rio de Janeiro, ele sai de casa com 3 anos de idade, quando meu avô dá uma pedrada nele, uma cena terrível e tal, e ele nunca falou a respeito disso, só muito depois, demoraram pelo menos uns 30 anos para que eles pudessem voltar a falar. Eu não conhecia a história do meu pai. E então ele, como militar, vai para Rondônia, ele trabalhava num batalhão de engenharia que abria estradas mesmo, tá? Meu pai teve 27 malárias. Então ele vai abrindo estradas e tal, asfaltando estradas com o batalhão todinho, sargento, até que ele chega numa cidade no interior de Rondônia, que era Guajará-Mirim,
conhece minha mãe e aí eles se casam. Então, assim, a família dela do norte, do país nordeste, ele do sul se encontra, a gente nasce em Rondônia. Por isso que é minha cor aqui do pecado, né? Assim. Mas na minha casa é engraçado, porque todos têm quase a mesma cara, né? Mas assim, um degradê de cores. Tem um irmão, assim, que eu chamo de negão mesmo e tal, aquela cor bonita do pecado e tal. E tem eu, né? Com essa melanina toda aqui, fantástico. Então, de Rondônia. Nascido em Rondônia e morou lá até quantos anos? Eu morei lá até os 12 anos de idade, quando minha mãe, de novo, uma gênia tal da família, falou o seguinte, olha, não tem futuro aqui para vocês. Mas ela não falou isso pra gente, ela falou isso com meu pai. E ela, muito simples, porém muito sábia, porque ela foi professora, no entanto ela nunca fez faculdade. E ela era normalista? Normalista. Meu pai, talvez por ciúmes e tal, ela passou na faculdade, ele não deixou ela cursar. Arranjou lá todas umas brigas e etc e tal, ela acabou não cursando. Então, ela decide, quando a gente está lá no ensino fundamental 2, fala o seguinte, vamos sair daqui porque o ensino médio tem que ser outro local, a faculdade tem que ser outro local. Ela foi muito visionária naquele momento, porque isso não era normal, ninguém se preocupava com isso. Ela abre mão do colégio que ela tinha, a aulinha particular dela, aquele negócio todo, para que nós viéssemos para uma grande cidade e pudéssemos estudar, né? Não é à toa que se surge alguma oportunidade, que seja aqui ou em outro local, para dizer assim, e aí, quem é a sua heroína? Minha mãe. Ela abriu mão daquilo tudo para que a gente pudesse, para que eu pudesse ir para o colégio militar, para que eu pudesse fazer uma faculdade. Meus amigos de infância não tinham noção do que era a UNB, não tinham mínima noção do que era ensino universitário. Terminar o ensino médio e para Rondônia, no máximo, valia um direito, uma administração e ficarem por isso. Ela não. Ela viu à frente e falou o seguinte, eu quero que vocês escolham o que vocês bem desejarem, né? Então, ela convenceu seu pai a pedir uma transferência para Brasília? Convenceu. Aí vocês foram lá no SMU? Fomos no SMU, na casa 715 da QRSA. Olha que loucura, né? Quando assim, tá naqueles dias meio turbulentos, momento confidência aqui, vai. Eu pego o carro e vou para SMU. E fico andando e tal, pelas quadras, e não é estranho eu parar na frente da 715, né? E ficar olhando para aquela casa e lembrando, né? Um pouco da história da gente, né? Do que ela fez pela gente. E tem momento que é difícil na vida, como de qualquer pessoa, né? Eu tento olhar para trás e falar o seguinte, cara, olha o que ela fez, olha o que ela abriu mão para estar aqui com a gente, né? Então, legal. E você foi para lá com 12 anos? 12 anos. E já foi pro colégio militar? Não, porque com 12 anos você já para a quinta série. Sim, só que a gente chega no meio do ano. E aí sugeriram pro meu pai o seguinte, deixa ele terminar o colégio numa escola aqui, na outra, e no ano que vem você entra no colégio militar. Então eu cheguei com 12, mas eu entro com 13, no 9º ano. No 9º ano, oitava série. Oitava série. Até então. Exato. E como é que foi o período de colégio militar pro Neto? Olha, foi... Na época era Neto ou era Clementino? Castelo Branco. Porque no colégio militar é pelo sobrenome. Sobrenome, né? Porra, então a galera tinha medo de você lá, né? Nada. Castelo Branco, nome do general, cara. História, eu vou mexer com esse moleque não. Não, era super show de bola e tal. Mas o colégio militar foi um momento muito legal na vida, porque ele mostrou uma outra realidade. E no colégio em Rondônia, o colégio Dom Bosco, eu estava me descobrindo como pessoa e tal. E era legal, porque assim, eu era gordinho, bem gordinho mesmo, e aí eu comecei a fazer esportes. E aí eu comecei a emagrecer, eu nadava e tal, eu comecei a perceber que tinha menininhas e tudo, então aquilo começou a acontecer, era muito divertido. Minha primeira namoradinha mesmo, aconteceu lá em Rondônia. Namoradinha, quer dizer, eu tô dizendo que ela me deu uma bitoca, tá? Foi só por conta disso, namoradinha. E quando eu vou pro colégio militar, quebra a realidade completamente. Eu não tinha mais amigos, porque eles ficaram em Rondônia. Mas tinha uma coisa que pra mim, eu descobri ao longo dos anos que é muito legal, que é competição. Eu adoro competir. Eu adoro competir mesmo. Mas aquela competição de que eu vou ajudar o meu rival, eu espero que ele me ajude, mas a gente vai competir. E o colégio militar tem muita competição, quer seja pelas notas, graduações, etc. e tal. E eu só percebi isso entrando lá, quando eu tomei um choque de realidade. Minhas notas em Rondônia eram muito altas, e aí quando eu fui para o colégio militar, as notas deram uma caída absurda. Teve uma prova que eu tirei 4, isso não existia, não havia a menor possibilidade. Me deu um branco. Eu passei tanto estudando à noite que no dia seguinte eu não lembrava de nada. Era uma matéria que não tinha no colégio normal, que é chamada desenho geométrico. Desenho geométrico. E o início dela era no 8º ano, antiga 7ª série, e que eu não tive, né? Eu entro no seguinte e eu tinha que entender como é que você fazia bissetriz só usando compasso e tal, transferidor. Que é a base, né? Deve aprender no ano anterior. Exato, e eu não tinha. Então eu estudei aquilo tudo e tal, no dia seguinte, um baita branco. E aí no final do bimestre, eles colocam sua nota, sua média das matérias todas e colocam uma colocação. Sim. E aquilo para mim foi chocante. O Garança fazia isso, né? Eu estudei no Garança. Sim, o Garança tinha isso. Que era um preparo para o colégio militar. Exatamente. Né?
E aí, lá, eu lembro até hoje, a primeira colocação minha foi o 89º de 500 e tantos e tal, com a média 7. Assim, pra mim foi, caramba, como é que é isso? Mas aquilo serviu, e outra característica que eu descobri minha ao longo dos anos é assim, você quer me motivar? Me aperta. Fala que não vai dar certo. Fala que é super difícil. E aí foi. E eu terminei o ano, a média do quarto bimestre foi 9,6, 9,7, o que fez com que no ano seguinte eu fosse oficial aluno, que era os melhores colocados, né? Então, o Colégio Militar me deu essa competição. Quando chegou o terceiro ano, eu era o terceiro da série, né, da companhia. Então, ele me motivou muito, eu fiz muitos amigos, tinha um super amigo e tal, que está nos Estados Unidos agora, em que a gente ligava muito um para o outro à noite para tirar dúvidas e tal, e a gente competia um com o outro. Então, era uma competição muito gostosa. Então, o Colégio Militar marcou... Era saudável? Pra caramba, Não te deixou trauma, essas coisas? Nunca, jamais. A do Garança me fez muito mal, né? Mas talvez porque não houvesse ajuda, né? Era só ver quem tira a maior nota, quem tira a menor nota. Não era esse o ponto. Na hora que, por acaso, eu tirava uma nota ruim, ele falava, pô, mas na próxima vai dar certo e tal. E eu falava a mesma coisa pra ele. Então, a gente... E outra coisa, eu ficava contente quando ele ia bem, ele ficava contente quando eu ia bem. Ajudou muito isso. E aí fez com que fosse traçado um caminho legal pra faculdade, né? Essa competição ajudou. E eu acho isso muito legal hoje, quando você aplica no vestibular. Você pega, de repente, 2 alunos que estão competindo por mesmo curso, aí eles sentam e um vai ajudar o outro. Pô, isso é fantástico, isso é muito legal. Você abre mão daquele negócio de eu tenho um concorrente do meu lado. Conversa, desnecessário, cara. O único concorrente que você tem é você mesmo. Se um cara vai te ajudar, porque ele é bom pra caramba naquilo, te dá algumas percepções e tudo, aquilo é fantástico. O Colégio Militar me ensinou isso, né? Então, foi uma época maravilhosa. E quando você chegou ao fim do Colégio Militar, você não pensou em seguir a carreira? Ah, pensei. No final do segundo ano eu queria ir para a Escola Preparatória de Cadetes do Exército. Aí eu cheguei em casa com o formulário e tal, e tinha a seleção naquela época era assim, você fazia a prova para a SpaceX, e aí você pegava a sua média do Colégio Militar, somava os dois e dividia por 2. Era isso. E a média para ir para a SpaceX e tal era em torno de uns 6, a média final, né, e tal. Só de Colégio Militar, minha média era acima de 9, então assim, sei lá, era só fazer a prova tranquila que ia acontecer. Aí eu vou para casa com o formulário inteiro e tal, minha mãe assina. Só que na hora que eu datilografei aquele negócio, eu coloquei com tinta vermelha. Aí o sargento assim, porra, Castelo, tinta vermelha, caramba. Documento oficial tem que ser assim. Eu falei, sargento, vou fazer em casa de novo. Aí ele me deu o formulário, eu fui preencher. Quando eu preenchi, minha mãe não estava em casa. Quem estava em casa era meu pai. E meu pai falou assim, não. Eu falei, mas minha mãe falou, não, você não vai. Mas por que eu não vou? Não, você não vai. Simplesmente ele falou, não. Foi o único momento na minha vida que ele ou ela... disseram alguma coisa ou interferiram no meu futuro. Uma decisão e tal. Ele tentou me explicar o motivo e na época eu não entendi. Hoje eu percebo que é a coisa mais óbvia do mundo. E ele falou assim, você não vai ser um bom militar. E aquilo mexeu comigo. Assim, cara, eu tô no top da série. Então assim, como assim? Eu sou aluno que, sei lá, no colégio militar eu sou oficial aluno. Como é que eu não vou ser um bom militar e tal? E ele falou assim, Neto, aquele jeitão dele, né? Neto, quando alguém pede para você fazer alguma coisa, você já pergunta por quê. E se você ficou convencido que aquilo faz sentido, você vai desempenhar da melhor maneira que você conhece. Mas se você, por acaso, achar que não faz sentido, vai ser um saco. E o Exército não admite isso. Mas eu não entendia. O militarismo não entendia. Não entendia de jeito, mano. Ele falou assim, olha, por exemplo... Essa explicação não foi suficiente para você? Não, porque eu não queria a explicação. Eu queria o sim dele. E porque hoje eu imagino... Você estava frustrado, né, cara? Total e completo. Eu não quero a explicação do fato. Eu admirava muito meu pai. E ele era um milico que, quando ele ia pra academia, ele treinava, tá? Quando o velho ia fazer exercício de perna, naquela extensora 45 graus e tal, cara, a academia parava, porque não tinha mais peso. Então, assim, a roupa caía nele de uma maneira fenomenal. E eu achava aquilo muito legal. Eu também queria ser militar. E ele falou assim, olha, se você for o 01 de turma, e é possível que você seja, nada te garante que você vai ser general. Porque a decisão para general ela é política. E eu não sei se você vai conseguir aguentar isso, de que você foi 01, 01, 01, se esforçou e não obrigatoriamente general. E aí eu fiz quando estava ouvindo aquele papo todo e tal, e não desceu. Jantar um pouco no tempo. Meu pai, algum tempo depois, ele vai ter um câncer e ele falece. E isso quando eu tinha 20 anos de idade. Então, uns 5 anos à frente do que eu tinha lá. E aí ele faleceu e tal, e a gente saiu da casa militar lá, que era necessário.
E aí, para resolver algumas coisas que tinham burocrático, eu vou conversar com alguns amigos dele. E meu pai era muito caladão, sempre foi. Quando eu, por acaso, eu fiz o colégio militar e ao final do 9º ano eu tive uma nota absurda, assim, para os padrões de quem entrava, porque quem entra reprova, ou reprovava na época, né? Outro padrão, né? Era outro padrão, era outra exigência, normal e tal. Assim, Bogadinho, só pra você ter noção, 9º ano, a prova de matemática, a prova chamada bimestral, ela tinha, assim, 7, 8 folhas. A duração da prova só de matemática era a duração de 2 horas e meia. Só de matemática. Então era outro padrão de prova, que assim, a gente não estava acostumado em outros colégios. Então, muito conteudista, né? Pra caramba aquilo. Então era normal a pessoa reprovar. E aí, felizmente, não só eu não reprovei, como acabei tendo notas legais e fui graduado no ano seguinte. Quando eu fui receber a divisa, no ano seguinte, graduado e tal, minha mãe toda chorosa, os moleques da sala assim, caramba, como é que você conseguiu, Castelo, porra, não sei o que e tal. Aí meu pai apertou minha mão e falou assim, eu espero que você esteja aqui ano que vem. Que no próximo ano você repita a mesma coisa. E esse era meu pai, esse era o perfilzão dele e tal. E eu não entendia isso. Como é que eu tinha uma mãe que era fanzoca de Olga Prestes e se derretia pelo sucesso dos filhos, e eu tinha um pai que dizia não, 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 e se você respondesse uma segunda vez, dente voava. Como é que podia ter isso, né? E eu não entendia. Depois te frustrava muito, né? Pra caramba. Depois eu fui descobrir, depois que meu pai falece, dá um insight, eu vou fazer uma viagem para o sul do país para descobrir a família dele. Eu não conhecia a família do meu pai. Eu fui lá na cara e na coragem. Tudo bem, tudo bem, tudo bem? Como é que você tá? Eu sou filho do fulano e tal, não sei o que. Isso aí. E as pessoas me abraçaram lá, assim, vamos conhecer o fulano, e fui a conhecer. E aí que eu descobri a história do meu pai, da família dele. Eu descobri que meu pai, como eu te disse, com 13 anos, tomou uma pedrada do meu avô. Não era a mãe que já morava com meu avô, e sim a madrasta e tal. E por conta disso ele saiu de casa e ele teve que, a partir dos 13 anos, se construir por conta própria. O exército, para ele, foi a forma de moldar um caráter. Então ele era todo retão e tal, todo certo, mas ele viveu no Rio de Janeiro, naquela região da boemia, aquela região da malandragem, e ele não se corrompeu. Então, para um cara viver numa situação dessa e não se corromper, é porque ele vai ter um caráter todo reto, né? Assim, nos jogos de carta que ele ensinava a gente e tal, cara, se você usasse trapacear, nossa, o couro ia comer e tal, aquela coisa toda. Então, meu pai tinha esse jeitão e eu não entendia. Quando eu volto para casa, eu começo a entender um pouco melhor o jeito dele. Mas ele já era falecido, né? E aí, conversando com os amigos do meu pai para resolver questões administrativas, eles falam assim, você é o neto, né? Eu falo assim, sou. O seu pai tinha muito orgulho de você. Como assim, né? Nunca me mostrou, nunca falou? Ok, né? Mas na cabeça, não, né? E eles eram oficiais de patente muito maior que meu pai, então... Qual era a patente do seu pai? Desculpa perguntar. Meu pai começou como sargento e terminou como tenente. E os chefes eram coronéis, eram major e tal. E aí, seu pai tinha muito orgulho. Eu falei, claro, ok, esse senhor. Então, é verdade, ele usava até um apelido para você. Eu falei, ele chamava você de o Águia. E o porquê? Porque ele dizia que se um dia ele faltasse, você conseguiria amparar a família inteira e você ia voar muito alto. E ele acreditava muito nisso. Assim, Bogadinho, eu tive que jogar um dado, tirar 20 vezes para não chorar e me derreter todo, assim. Por que ele nunca expressou isso minimamente para mim? Por que ele nunca disse que confiava, que acreditava? Quando eu passo no vestibular em segundo colocado geral, ele nem disse parabéns para mim. Ele não tinha nem referência disso. Esse é o ponto. E eu não entendia. Ele não tinha isso como uma referência, ele não tinha de onde tirar, talvez. E aí, hoje eu entendo, e talvez por isso tenha me moldado como professor, entender que a forma mais eficiente de produzir resultados é motivando, é conversando, não é batendo. Então, são marcas que hoje eu não sinto rancor dele nem de longe, ao contrário. Eu acho que ele foi um baita campeão naquilo que a vida deu para ele, deu de tão pouco. Caramba, como é que ele perde um pai tão cedo assim, ele não tem uma mãe como referência, ele tem que se criar por conta própria e tal. Ele nunca teve um Natal em família, nunca teve. Já minha mãe vem de uma família muito sólida, né?
E ela fazia natais, ceias, não tinha grandes presentes. Pai militar, mãe professora, sargento na época e tal, não tinha grandes coisas. Mas tinha aquele ambiente de casa, todo mundo junto, né? E ele ia ficar sentindo meio estranho, ele estava deslocado, ele não teve aquilo como referência. Então isso me moldou muito, né? E isso profissionalmente faz com que eu veja o aluno, quando tem um aluno que ele é ultra, super, tal, nota altíssima, eu falo, pô, legal, parabéns e tudo. Mas quando um fala bem assim, poxa, eu tenho dificuldade, mas eu tô afim, isso me mexe, sabe? Mexe comigo de um jeito absurdo. É o aluno que faz o mundo parar. Eu quero fazer, mas estou com dificuldade. Mas eu quero fazer. Então tá bom, não importa que horas a aula vai terminar. E na época que tinha específica à noite, tal, em outro local, a aula terminava 9 Pode falar, da não tem problema não, tá? Terminava 9 da noite. E, cara, teve um momento que eu saí de lá 1 da manhã. Mas assim, é porque eu acredito mesmo que isso é necessário, que as pessoas vivem de sonhos, de motivações, e muitas não percebem que essas motivações são finitas. É como se fossem janelas de oportunidade na vida. Se você perde essa janela, daqui a pouco ela não vai aparecer de novo. Aquele papo de assim, sempre é hora de... Mentira, conversa, é para vender livro, é autoajuda, tá? Nem sempre é hora de... Tem algumas situações na vida que tem janelas de oportunidade. E se você perceber que elas estão lá e tal, e os fatores externos ajudarem, vai acontecer. Caso contrário, infelizmente, não vai acontecer. Então, aquele menino que de repente levou um ensino médio com a barriga, porque não tinha muito motivo para ele estudar, e aí no vestibular ele desperta, caramba, por isso que eu adoro tanto pré-vestibular, é um ambiente tão rico, eles estão querendo construir coisas, são aqueles momentos que vão realmente mudar a vida deles, e eles vão fazer coisas que eles jamais imaginavam que eles poderiam fazer. Algo assim, como eu odeio matemática, não importa se você odeia. Cara, eu vou dilatar de tal forma, ele vai pensar, eu vou dilatar de tal maneira que isso aqui vai sair. E daqui a pouco ele começa a perceber que ele não gosta do que ele não entende. Daqui a pouco vai começar a gostar de matemática. Daqui a pouco vai terminar a sua aula e falar assim, pô, Gado, eu tava pensando de repente em fazer engenharia e tal, porque eu tô entendendo essa matéria. E você assim, calma. Pra mim esse outro aqui, ó. Mas então, é um momento tão rico, tão lindo, tão maravilhoso. E olha que loucura, né? Na diversidade dessa relação com meu pai, eu aprendi tudo isso, né? Então, sei lá, foi um pouco da infância. Cara, que fera ouvir isso. Nunca tinha ouvido essa história, né? Do seu pai. Eu vi algumas coisas, já comentou. Até o discurso que você fez agora na formatura, eu ouvi um pouco do seu pai. Mas, tentando voltar ali... seu pai acabou não deixando você ir para a SpaceX, Você engoliu, né? Na casa do militar, então, não tem nem muita conversa. É bem de cima para baixo mesmo. É isso. E aí você foi para engenharia. Você optou pela engenharia. Ah, não. Uma das formas mais toscas de escolher, Bogadinho. Foi assim... Sou bom em matemática e física. O que eu vou fazer? Não sei. O pior que não. As notas mais altas, claro... Para ser graduado no colégio militar tinha notas altas, mas as minhas notas mais altas disparadamente eram de história. Teve um momento no colégio militar... A Silvia também. Isso também? O último episódio, a Silvia também. Não era letras, era história. Teve um momento no colégio militar que eu fecho o bimestre com 10 em história. Isso não é normal. O pessoal, caramba e tal. Então, assim, para mim, história fazia muito sentido, né? A matemática, a ferramenta matemática sempre foi muito tranquila. Talvez por conta da minha mãe ter ensinado quando jovem, as coisas foram agregando. Não tinha nenhum problema com ela. A física para mim não fazia sentido, né? Eu ia decorando as fórmulas, aplicando, mas ela não fazia sentido, porque hora eu faço assim, mas hora eu faço assado. Hora eu boto essa fórmula, mas uma hora... Então não fazia sentido. Eu diria que proporcionalmente a matéria que menos me agradava era a física. Só que na faculdade ela começa a fazer sentido. Porque... aquela maneira que eu pensava, história, que é isso aqui, gerou isso aqui, gerou isso aqui, e aconteceu esse fato. E olha como é que tudo ali se moldou. Falei, pô, que legal. Isso na faculdade começou a acontecer com a física. Mas na faculdade de engenharia? De engenharia. A sua engenharia era mecânica? Eu começo com mecânica, fecho mecânica, depois eu vou para mecatrônica, né? Mas assim, a escolha foi assim, o que eu não quero fazer? Foi tosca. Foi assim, vamos lá, medicina. Método destrutivo. Total, completo. Medicina, não me atrai. Deixa eu ver aqui, direito. Tosco. Engenharia civil. Pô, pedreiro é sacanagem. Olha que tosco. Eu lembro que eu pensei isso. Pedreiro, que absurdo, não tem nada a ver. Sim, elétrica. Eu odeio essa matéria do terceiro ano, cara. Não faz o menor sentido eletricidade pra mim, cara. Não fazia. O que é um potencial elétrico? Ninguém nunca me explicou. Tinha fórmula de potencial elétrico e tal.
Então eu fui por eliminação. O que ficaram lá? Ficaram engenharias, assim, algumas e tal. Mecânica, eu falei, mecânica primeiro ano, né? Bloquinhos. Eu era bom de bloquinhos, vai nos bloquinhos também e tal. Então, assim, eu nem imaginava que mecânica tem a ver com carros. O que também tá errado, tá? Porque a parte automobilística da engenharia mecânica corresponde, assim, a 5% dela. Então foi uma decisão completamente tosca. Mecânica tudo tem encaixe, né, cara? Tudo que... Olha, uma das áreas que as pessoas não sabem que a mecânica tem é a área de fluidos. Tem a mecânica dos fluidos, né? Tem 7 matérias obrigatórias só de fluidos. Para ter uma noção, o pessoal de física faz 1/4 de matéria. O pessoal da mecânica faz 7 matérias obrigatórias mais as optativas. No meu primeiro semestre, eu estava vendo uma apresentação de projeto final e aí não sabia nem o que era isso, né? Na mecânica do UNB, no último semestre, você tem que fazer um projeto, tem que apresentar o projeto, as pessoas vão assistir e se o projeto for assim, ó, você tem que repeti-lo, logo você não forma. Então o estágio não é assim, vou estagiar numa empresa para ser explorado. Não tem isso. É apresentar um projeto. Você apresenta no último semestre, mas ele dura um ano inteiro. Aí quando eu fui ver lá meio perdidão a apresentação dos projetos, e é uma semana que as pessoas param para assistir, né? Tinha um cara bem assim, nome do projeto. Simulação de incêndios florestais. E eu falei, caramba, isso deve ser da Florestal, né? E tal, eu fui assistir. Aí o cara começa bem assim, olha, nessa universidade, ninguém entende de fluidos mais do que a engenharia mecânica. Eu falei, já gostei de ouvir isso aí. E basicamente o fogo tem a ver com combustível, um comburente, que é um fluido. E se nós soubermos como é que o fluido vem, está andando, como é que é a topologia, qual é o tipo da madeira, a gente pode prever para onde o incêndio vai se alastrar. E eu assistindo, falei, cara, isso é muito massa. Aí o cara fez uma série de considerações e tal, fórmulas, não entendi coisa nenhuma. E aí no final ele pegou, eu tinha visto, primeira vez, no ano de 1992, um notebook. O notebook era do cara. O notebook, né? Era tamanho de televisão aí. E o cara tinha dinheiro, porque assim, ele tinha um notebook, ele tinha um canhão, era dele. O cara tinha de projetor, né? Era um projetor. Aí o cara, aquele negócio e tal, parará. E aí ele botava assim, topologia do Parque Nacional aqui. Vamos colocar um vento assim, um tipo de madeira aqui e tal. Aí você vê o incêndio propagando e tal. Eu fiquei encantado. E aí no final, os professores que estavam assistindo, que eram 4, começaram a fazer as considerações. Quando ele termina de falar, eu falei assim, é 10. Estação Primeira de Mangueira, 10 e tal. Aí o primeiro professor fala bem assim, olha, a apresentação tem um computador que é seu, tem um canhão ali, toda cheia de guero-guero, né? Tá parecendo toda enfeitadinha, tá parecendo penteadeira de puta, né? Que isso, cara? O nome disso é inveja. E eu pensei assim, caramba, como assim? A engenharia foi muito dura, é muito dura. Tanto que um dos cursos, se não um curso, uma mortandade na Universidade de Brasília é engenharia mecânica. Engenharia mata. E boa parte disso é porque você tem um curso em que as pessoas não sentam com você. E a engenharia mecânica, ela pressupõe alguma coisa que não tem em Brasília. Indústria. O engenheiro, ele é um consultor. Muitas engenharias, né, na verdade. Algumas ainda conseguem se livrar mais ou menos aqui. O engenheiro mecânico em Brasília, ele vai trabalhar com elevadores, se conseguir alguma coisa, talvez numa revenda de carros e tal, que é muito aquém do que ele pode fazer. Os que exercem engenharia aqui em Brasília são heróis, mas heróis mesmo que merecem. A maioria dos caras se encontra no Banco Central, no Banco do Brasil, que largaram isso tudo. Paradoxalmente, a engenharia mecânica de Brasília é uma das melhores do país. Tem entre as top 5. Meu professor de cálculo 1 era formado em engenharia mecânica, o professor Taiguara. Ele falava que o engenheiro tem que construir ponte. Aí ele contava a história das guerras, dos engenheiros para construir ponte. Excelente professor, inclusive. O professor Taiguara, um cara animal, cara. Uma das coisas legais do engenheiro, quando ele vai dar aula, é que, via de regra, ele não está apaixonado da matéria pela matéria. Mas ele está vendo o problema e ele pensa em resolver o problema. Engenharia resolve problema, né? Exato. Isso é engenharia. A minha primeira aula com o Taiguara, inclusive, foi ele contando sobre o que é. Que eu passei para engenharia na época, né? Você acompanhou? Uhum. E ele foi, na primeira aula de cálculo 1, ele estava explicando o que é ser engenheiro. Ele contou a história de construir ponte. E ele falou isso. E foi na época que aqueles mineiros ficaram presos lá no Chile. Uhum. E ele falou, engenheiro é resolver problema. Então um dia te ligam e fala assim, olha, teve um acidente numa mina, tem um monte de mineiro lá preso, você tem que resolver esse problema. E aí quando você por acaso está aprendendo, você tem a noção de como é que se aplica aquilo, para que serve, fica muito mais delicioso. E você fala bem assim, cara, é minha vibe, então não vou largar isso aqui porque não é minha vibe. E é muito mais fácil. A mortandade da engenharia é porque você não consegue ver o que é aquilo. Isso que é perdidão. Então tem uns caras que não têm coragem de existir,
tem uns que são bons pra caramba e vão terminar, mas não sabe se vão continuar. Eu tive amigos que eram geniais. Dois deles, terminaram as matérias de mestrado na graduação. E era só pegar e pum, aí falou, não é o que eu quero, porque não encaixa. Então, assim, faltava, não sei como é que está hoje, tá? Mas faltava um pouco de ver o mercado. E aí veio uma outra sugestão. Quando alguém estiver procurando o que vai ser no futuro, não procura o curso. Olha a profissão. Porque profissão é muito mais densa. Profissão envolve o horário de acordar, dormir, envolve que país você vai estar, envolve se você vai trabalhar com pessoas ou muito mais processo e tal. A profissão é muito mais ampla que isso. Tem vários cursos que podem levar à mesma profissão. Então, assim, tem pessoas que falam assim, cara, eu odeio pessoas. Ok, então tem uma série de profissões que você não pode exercer. Porque você não gosta de pessoas, mas tem profissões que você pode exercer. Você não pode ser médico? Pode, você pode ser legista, não tem problema não. Você vai ver pessoas, né? Mas talvez de um jeito que você gosta. Eu tenho um colega que ele é anestesista, aí eu vou vender um negócio que eu comprei, tá? Eu falei assim, cara, eu não sou muito dado a pessoas. E é por isso que a pessoa fala, oi, tudo bem? Dorme. Meu avô era anestesista, né? Meu avô era anestesista, cara. Mas, e aí, você entra na engenharia, você apanha na engenharia. Assim, você é um cara muito, muito foda, assim, né? Pelas notas que você teve, acho que talvez a parte acadêmica não foi um problema para você. Então, isso me chocou um bocado, porque na hora que eu entro na engenharia, as notas eram muito altas. Mas eu segui por inércia colégio, já o ritmo que eu tinha e tal. Só que qual que era a motivação no colégio para poder estudar? A competição. Assim, caramba, você adora estudar? Não, eu odeio estudar. Como assim, Neto? Eu odeio estudar. Eu não gosto de estudar, eu adoro aprender. Para aprender, eu até estudo. Então, assim, falou, pô, esse negócio é muito grande. Eu me convenço. Eu tenho que aprender isso? Tem. Então, bota a bunda na cadeira e vai estudar. Pronto. Só que quando eu fui para a faculdade, como é um curso em que eu não abracei aquele curso, então não tinha motivação. E começou naturalmente a acontecer algo, eu não botava a bunda na cadeira para estudar como eu fazia antes. E as notas começaram a cair. Paradoxalmente, começaram a aparecer coisas outras que me chamaram a atenção. Uma delas foi que eu estava fazendo um curso de inglês, porque um amigo, o chinês, tal, com quem eu estudava, ele foi para São Paulo fazer Politécnica na USP. E ele falava bem assim, olha, engenheiro tem que saber inglês. Porque a gente já tem palestra aqui em inglês, falei, pô, tem que fazer inglês e tal. Aí eu voltei pro curso de inglês, que eu tinha parado no ano do vestibular, voltei e tal, eu estava tão empolgado com o inglês, com as aulas particulares que eu dava em casa e tal, meu pai pagava um cursinho tradicional para mim, e eu pagava com meu dinheirinho um curso só de conversação. Então eu fazia 2 cursos ao mesmo tempo. Então, você dava aula particular ainda? Em casa. Mas você disse que o seu pai pagava. Então, seu pai morreu quando você tinha cerca de 20 anos, né? Eu entrei com 16. Entendi. Então, seu pai quase te viu formado. Quase me viu formado. Quando é que você começou a dar aula particular? Eu comecei a dar aula particular no primeiro ano de faculdade, então eu tinha 16 anos. Para o pessoal, eu fiz um cartazinho, na mão mesmo, eu fui até o colégio militar e falei com o sargento, posso colocar aqui no quadro de aviso e tal? Aí colocou, eu comecei a dar aula no colégio militar, para os alunos do colégio militar. Dava aula de quê? Então, matemática. Tudo, né? Esse pessoal da engenharia se acha, né? Exatamente. E aí tinha uns momentos de prova em que eles iam lá para casa. E que dias eu colocava, basicamente? Sábado, domingo, né? Então, assim, sábado, às 4 da tarde, beleza, agora às 3, às 2, às 5 e tal. Então chegou um momento em que eu estava dando aula no sábado e no domingo, de 7 da manhã a 10 da noite. Direto. E você gostava? Isso te despertou uma paixão por ensinar? Não, ou não? Era bico, graninha? Era bico, assim. Eu me divertia, mas eu não encarava como ser uma coisa assim que vou fazer e tal. Tá me ajudando, tá pagando minhas coisas, tá permitindo fazer o que eu quero. Eu me divirto fazendo isso, mas não era o sonho. Aquilo parecia mais legal que a engenharia? Muito mais. Muito mais, porque eu me diverti. Na engenharia eu não me divertia porque eu não via propósito naquilo. Eu não conseguia nem encontrar na rua engenheiro mecânico. Eu estava no meio da engenharia, não sabia nem o que ele fazia. E olha que eu ia atrás, eu olhava, perguntava e tal, não sei o quê. E aí chega um momento em que nesses cursinhos de inglês, eles coincidiram em horário. O tradicional e tal, e o de conversação. Aí quando eles coincidiram, eu falei, vou procurar outro. Aí fui procurar outro cursinho de conversação, porque o tradicional estava quase formando, naquele nível avançado e tal. E quando eu fui fazer uma entrevista, o cara falou o seguinte, você não quer dar aula aqui?
E eu pensei, né, que cursinho vagabundo esse, né? Porque eu vim aqui de aula, o cara me oferece para dar aula. Não, porque olha só, então, você vai dar aula pro básico 1, 2, então você vai praticar o seu speaking, o seu listening e até vai ganhar dinheiro. Eu falei, gostei disso. E aí eu comecei de uma hora para outra dar aula em cursinho de inglês durante a faculdade. E ali a sala de aula, ela fez assim, ela pareceu tão gostosa. E qual era o cursinho de inglês, você pode falar? Posso, o Wizard. O Wizard? O Wizard. O Wizard ficava na 203 Norte. E eu estava dando aula e eu me encantei com a aula. E apareciam turmas novas, dá pro Neto. Mas turma nova, dá pro Neto. Uma hora de chamava de Mr. Wizard, né? E a engenharia, eu tranquei. Para dar aula na Wizard? Tranquei, porque eu não via graça na engenharia. E aí, coincidentemente, eu tive um aluno, uma turma VIP, que na época ele ia para ECO 90 e alguma coisa e tal, aquela reunião que ia ter na Amazônia, participantes do mundo inteiro e tudo. E aí era aula só com um aluno. Então o que a gente fazia basicamente? Batia papo, situações do cotidiano e etc. E tal. Aí ele falava assim, Neto, deixa eu ver se eu entendi. Você tá na UNB? Eu falei, tá trancado, mas estou. Beleza. E o seu inglês, eu falei, tá indo, tá desenvolvendo e tal. Pô, você fala bem pro meu nível e tal. Eu falei, beleza. Mas só uma dúvida, no futuro você vai ser um engenheiro que fala inglês ou um professor de inglês que sabe alguma coisa de engenharia? Maldito! E aí eu já estava no curso de inglês, dando aula, tinha um ano. Eu larguei no curso. Falei, não, beleza, obrigado, gente, terminou o semestre. Falei, não vou continuar, volto para engenharia. Não dependia do dinheiro? Então, mas mexeu comigo. Ele tinha razão. Eu estava olhando a diversão, o hoje aqui, e eu não via futuro nesse caminho, de maneira alguma. Minha família não sabia, tá? Que eu tinha trancado a faculdade. Meu pai não sabia. Eu não conseguia ter coragem de falar para meu pai nem para minha mãe que eu não estava indo para a faculdade. Apesar de ser o segundo filho, eu seria, em teoria, o primeiro a formar. Não só o primeiro de casa, mas o primeiro daquela geração inteira. E havia algumas gerações que ninguém formava na faculdade. Então, eu não tive coragem de dizer que eu não estava me divertindo, porque não fazia sentido isso. Uhum. Essa conversa não fazia sentido naquele momento, para aquelas pessoas daquele momento da vida. Eu volto para a faculdade, eu aprendo uma lição fantástica, chamada humildade, porque um ano fora da faculdade as coisas enferrujam pra caramba, a sua cabeça não está mais tão ágil quanto estava, você não consegue mais processar a informação da forma que você queria. Alguns alunos que perderam um semestre e eu estava na frente deles, eles estavam agora na minha frente, e eu lembro de um comentário que um deles foi assim, cara, o que adiantou você passar do jeito que você passou, na colocação que você passou aqui e tal, e agora você vai terminar depois de mim? A competição pegou de novo aí, né? Mas assim... Não acendeu não a competição? Não. Foi mais um tapa na cara? Foi mais um tapa na cara, assim, de... Você vai ter que correr atrás, vai ter que engolir as coisas e fazer. Não adianta você querer brigar com o mundo. Hora vai dar certo, hora não vai. E essa lição foi muito legal. Assim, você aprendeu alguma coisa na época do cursinho de inglês? Aprendi. Eu já olhava as aulas de outra maneira. Eu tive que recomeçar, mas em compensação, as aulas rendiam mais para mim. E aí isso me fez ter a seguinte convicção. Eu vou terminar a engenharia, eu comecei o mestrado, mas eu tinha a convicção que eu não ia seguir na engenharia. Eu tinha certeza disso. O mestrado eu só comecei porque foi uma área que me chamou a atenção. Fui trabalhar com um cara que eu achava ele excepcional, ele completamente fora da curva, e ele falou bem assim, eu aposto em você, moleque. Aí eu falei, vou, e tal. Mas assim, eu sabia que não ia para engenharia, porque a engenharia, eu só descobri isso depois. Mas eu passei com a profissão, exercendo e tal, dando aula no cursinho de inglês, eu aprendi a entender que é fundamental que você queira algumas coisas, que você se sinta bem no ambiente profissional. Aquilo que a Silvia falou, que a gente sente muito bem aqui na academia, e é a mais pura verdade. Você quer produzir, falou, pô, será que lá hoje, não é minha aula, mas será que eu passo lá hoje? Vou passar lá hoje. Terminou sua aula, o aluno perguntou, vou responder para ele, porque o ambiente é muito gostoso, é muito legal. Então, isso eu percebi que era importante, mas quando é que eu percebi que isso era importante? Quando eu dei a aula em cursinho de inglês e eu vi que isso existia. Então, eu não queria menos que isso. Eu queria uma profissão que me desse uma diversão também. E aí, quando eu termino a engenharia, eu falo assim, não vou seguir. Por quê? Porque a engenharia eu não conseguia enxergar nela alguma coisa que me divertisse. Hoje eu entendo. Eu não via engenharia com pessoas, e eu adoro pessoas. Mas aí faltou alguém falando assim para mim, Neto, tem área da engenharia que você trabalha em administração. Se talvez alguém tivesse me dito isso, talvez eu tivesse seguido para engenharia.
Mas da maneira fria, engenharia, cálculos apenas, assim, isso não me seduzia. O cálculo em si, ele sai, tá bom, os projetos vão sair e tal, mas falta alguma coisa ali. Quando terminou, olha que loucura da vida, vai. Quando terminou a engenharia, rolaram algumas entrevistas de emprego, né? Eu participei de uma delas. Aí se encontra os formandos lá, todos com a gravata do pai, a roupa do pai lá para entrevista. E aí passa o dia inteiro, né, fazendo perguntas e tal. Aí de manhã metade do pessoal já foi liberado, né? Porque assim, não tem o perfil e tal, não sei o que. Aí, bom, liberado. Aí eu tava lá. Falei, pô, tá lá na metade que ficou. Falei, e tal. Falei, pô, de repente fosse engenharia, né? Pô, emprego e tal, sei lá, alimentando as ideias. Aí no meio da tarde, libera mais outra metade da metade que ficou. Aí eu tava dentro ainda. Eu falei, pô, beleza. Aí no final das contas, ficaram, sei lá, 3, 4 caras só para uma entrevista final com o diretor e com a psicóloga. E eu tinha, por acaso e tal, almoçado com a psicóloga. Tava lá o pessoal no restaurante, que eles estavam pagando, conversando, aí eu olhei a psicóloga, falei assim, pô, aquela moça é bonita, né? Eu vou lá e tal. Aí fiquei conversando, batendo papo com ela e tal. E aí rolou a entrevista, e aí, sabe quando você olha pro lado e fala assim, tá, eu estudei com esses caras, então academicamente eu sei como é que eles eram. Apesar de ter parado um ano, eu tinha notas melhores. Então, em teoria, tô bem, né, na fita. Saiu o resultado. Eu não sou selecionado. Aí eu engulo meu orgulho. Eu tinha obtido o telefone da psicóloga naquele almoço. Eu ligo para ela e falo assim, olha, não é juro de perdedor não, mas você podia, porque talvez no futuro eu tenha entrevistas, dizer onde é que eu errei? Ela falou assim, não, você não errou. Eu falei, claro que eu errei, se eu não tivesse errado eu teria sido contratado, né? Ela te deu o telefone porque queria te pegar, porque não podia contratar relacionamento na empresa. Bogadinho! É meio óbvio isso, professor? Não! E aí ela fala assim, olha, então, acontece que não é que você estava errado, é porque você não tem um perfil que a gente procura. Eu falei, que perfil? Eu não tinha entendido essa expressão até então. A gente quer um calculista, a gente quer um engenheiro que fique trabalhando com projetos numa sala. E a gente percebeu que esse não é o seu perfil. Você quer outras coisas. Inclusive, já que você ligou aqui, apareceu uma outra possibilidade. Se você quiser, essa vaga é sua. Eu falei, essa possibilidade é para gestão. Nós vamos abrir uma filial da nossa empresa no Pará. E você iria para São Paulo, seria treinado, você vai ser um trainee, para gestão e vai assumir a abertura da empresa lá. Olha o Neto voltando pro norte. Olha o norte trazendo o Neto de novo. De novo, tacacá. Dessa vez lá pro Carimbó. Mas eu já tinha começado a dar aula. Assim, eu comecei a dar aula porque um amigo falou assim, pô, me ajuda e tal. Então eu estava dando aula e eu estava me apaixonando pela sala de aula. Já no NDA? Não, eu estava num colégio em Formosa. Bogadinho, eles pagavam, eu recebia R$300 por mês, tá? Por mês. Quando esse amigo que me chama, que foi o César do Exatos, que faleceu e tal, ele me liga e fala bem assim, Neto, precisa de um professor aqui. Você conheceu o César onde? O César fez colégio militar comigo. Entendi. Eu fui padrinho dele. E aí sim, ele, precisa de um professor aqui. Eu falei, tá bom, de quê? Ele falou assim, agora é química. Eu falei, tá bom, beleza. Aí eu fiz a pergunta mais importante, né? Quanto paga? Aí ele veio assim, R$300. Eu falei, R$300 por dia? Ele falou assim, não, por mês. Eu falei, pô, César. Eu falei assim, pô, Neto. Aí ele usou o pior argumento do mundo. Isso era em que ano, Neto? 1998. Nasci. Foi no ano que a Leire nasceu, aí, Leire. Até o cachorro. Toninho, fica quieto aí, Toninho. Eu me senti tão bem agora. Então foi no ano tal. Nossa, gente. Foi o ano que eu nasci. Um século passado. Sabia que o primeiro escola Caetano deu aula foi em Formosa. Foi lá que era o concorrente do local que eu dava aula. Sim, lá mesmo. Tinha duas grandes escolas. Matos. Sim, exatamente. É isso mesmo. Aí ele fala bem assim, então, vai, mas pô, quebra meu galho, tô precisando. Eu falei, pô, maldito, né? Como é que você pode? Não dá nem pra dizer não e tal. E você só tinha tido experiência como professor de inglês? Só de inglês. E aí eu vou pra lá, dar aula de química. E o primeiro dia já me marca, de cara. Então, assim, sabe quando aquela coisa tinha que acontecer? No primeiro dia de aula, me disseram já quais eram os tópicos e tal, que eu tinha que preparar. Então, eu dou aula numa turma, vai pro intervalo,
Aí o aluno falava bem assim, eu vou pra sala dos professores, aquele negócio de, pô, posso entrar aqui e tal, não sei o que, professores e tal. Estranhamento, né? Primeira vez que a gente entra lá. Aí o professor reclamando de salário baixo, porque meu filho fez assim, não sei o que. Eu senti um ambiente tão pesadão, eu falei, não, fica fora daqui. Aí eu tava andando lá no corredor e um moleque falou assim, professor, o senhor começou aqui hoje e tal, não sei o que, o senhor me ajuda? Eu falei, pô, o que eu posso? Então, eu tenho uma namorada. Eu falei, eita, fodeu. Então, cara, eu vacilei, eu traí minha namorada. Mas eu sou louco por ela. E aí, eu conto ou não conto? Eu falei, peraí, que matéria eu respondo isso? Como eu não aprendi isso, não. E aí, eu não sabia o que responder para ele. Até porque eu não achava que o responder, assim, conta ou não conta, seja a resposta correta. E eu comecei a pensar em voz alta sobre aquilo. Aí chegou um ponto eu pensando em voz alta, como se fosse para mim, né? Aí ele veio assim, porra, professor, cara, você não disse o que tem que fazer, mas clareou minhas ideias. Pô, me deu um abraço assim, falou, pô, obrigado, saiu. E sabe quando você fica assim, caramba, eu quero isso. Neto, carinha, esse abraço? Não, eu quero essa coisa um pouco diferente. Aí, depois do intervalo, falando assim, Neto, a turma que você vai entrar agora, que é o 2º ano, a sala dela fica no outro prédio, tá? Eu falei, tá, do lado da sala do diretor. Eu achei estranho, porque tinha um bloco só de salas normais, tinha uma sala do lado do diretor e tal. É o 2º ano tal, tá? Que a gente chama de Carandiru. Eu falei, como é que é o nome? Carandiru. Carandiru. Falei, cara, assim, Carandiru é o nome do presídio que tinha em São Paulo e tal. E aí eu entro na sala, Bogadinho, só tinham 5 alunos na sala. Só 5, tá? Mentira, 7 alunos. Um tava na frente, um do lado, um lá no fundo. Cara, parece aquelas escolas assim no Brooklyn. Faltou só o cara com canivete assim. E eu pensei, cara, que sala é essa? Aí eu olho para um lado, olho para o outro. Aí quando eu vou começar a aula, o cara levanta o braço. Professor, eu falei, oi, o senhor é da paz? Como assim da paz? O senhor anda de boa e tal? Eu falei, acho que sou, né? Tranquilo e tal. Mas por quê? Porque eu vejo que o senhor tem um corpo assim legal, o senhor ia dar trabalho, mas trabalho do quê? Na porrada, né? Claro. E depois eu descubro que o antigo professor de química saiu lá porque saiu no braço com o aluno. Eu falei, o que eu tô fazendo aqui, né? Mas eu achei assim, eu achei legal isso. Aula, assunto, ácidos. Eu olhei pra sala, eu falei assim, vamos ter aula de ácidos. O que vocês sabem de ácidos? Aí eles, ácidos. A aula inteira drogas, foi em cima da percepção de ácidos. Cara, e quando terminou a aula, eu tava saindo assim, e os moleques atrás, né? Aquela coisa toda de, pô, e por que funciona assim? Por que funciona assado e tal? As questões químicas eu sabia responder, algumas questões biológicas eu não tinha a mínima noção. Falei assim, não, peraí, na próxima aula a gente fala sobre isso e tal. E essa sala a gente passou a ter uma relação que todo mundo odiava. E lá era muito fera aula. Aí, olha o que aconteceu. No mês seguinte, 2 meses depois, rolou uma gincana no colégio. E aí esse pessoal do Carandiru falou assim, Neto, você pode ser nosso padrinho? Eu falei, posso. Padrinho. Aí vai competir cada turma com outras. Eu falei, pô, mas só tem 7 aqui, né? Os outros tem 30, 40 e tal, mas bom, simbora. No dia eu chego lá, eles me entregam camisa. Tá. O que tem na camisa? Tem na frente o desenho de uma penitenciária. Os caras com corda fugindo da penitenciária. E tinha um cara que desenhava muito na sala. Atrás, assim, detentos, 2 pontos. Os alunos. E depois, assim, carcereiro Neto. Cara, Samuel. Ô, o cachorro vai latir de novo aí, Samuel. Porra. E aí... Arruaceiro. E aí, eu falei, tá, como é que funciona essa gincana e tal? E o dono do colégio, que é um colégio privado lá... Já era Neto? Hã? Já era Neto? Professor Neto? Já era Neto. Aí, o dono do colégio, ele tinha fama de que ele nunca perdia uma gincana. Então, dono do colégio, aquele papo todo, e a gincana... A turma dele era do 1º ano, tinha uma filha dele lá.
Aí eu fui fazer, quais são as regras de gincana? Não, cada prova vale 10 pontos e tal, se for o primeiro colocado, depois 8, não sei o quê. A mesma pontuação que tinha na Fórmula 1 antigamente, né? Uhum. Eu falei, tá bom. E também tem entrega de doação. E cada quilo vale 1 ponto. Cada quilo vale 1 ponto? Quantas provas são? Eu falei, uai, gente, pensei que meus botões, não falei pra ninguém, né? Vai ganhar isso aqui a doação. As provas são quase que irrelevantes. Aí eu chamei os 7 e lá falei assim, olha só, a gente vai ganhar isso aqui ou não vai? Não vai. Eu falei, nós vamos ganhar mesmo com 7? Vamos. Eu falei, então tá bom. O que vai acontecer é o seguinte, temos 7. Dos 7, 4 de vocês vão se virar e buscar doações. As provas serão feitas só com 3 pessoas. Mas tem prova de 5 pessoas. Se vira, os 3 vão virar 5. Vocês conseguem? Pô, a gente consegue! Então vamos. Então eles passaram o dia inteiro, 3, os caras estavam destruídos, mas fazendo as provas e ficando primeiro, segundo, primeiro, segundo, primeiro, segundo. Os outros 4 correndo atrás, buscando. E a gente por contato para ver se eles conseguiam uma coisa ou não. E aí chega na hora do almoço, eles chegam lá para mim e falam assim, e aí, quanto que a gente conseguiu até agora? Não, a gente já conseguiu já uns 400 quilos. Eu falei, conseguiu o quê? 400 quilos. Eu falei, como é que vocês conseguiram 400 quilos? Eles assaltaram o mercado. Eles, com certeza, foi saque. Eles foram na... Pô, cara, eu juro que eu pensei algo do tipo. Aí depois eles disseram assim, não, porque olha só, tem um brother meu que trabalha lá na feira e é mais barato, não sei o que e tal. Eu ia trazer só sal. Eu falei, porra, sal? Não, aí eu não trouxe sal, eu trouxe arroz. Eu falei, arroz. Mas pra ficar mais barato que eu pegar as doações, tem arroz com casca. Eu falei, pode ser, mas quem vai descascar? Não, também tem um brother meu que descasca. Só tem brother, né? Não, tá. E o cara já tinha lá naquele momento esses quilos todos. Eu falei, beleza. Aí eu vou almoçar na casa do dono e ele contando, tá à vontade, porque ele já tinha lá uns 80 quilos guardados e tal, não sei o que. Eu falei, pô, é difícil competir com você, é complicado, é difícil mesmo. E não tem jeito. Tem que... Bom, enfim. Ele, como é que tá lá esse grupo? Falei, tá complicado, sabe como é que é o Carandiru e tal, né? Falaram mal do negócio. Chegou à tarde e falei o seguinte, olha, eu quero mais tanto. Vocês conseguem? A gente consegue. Então, tá bom. Perguntei, que horas termina a entrega de alimentos? 3h30. Então, vocês têm até as 3 horas. Quando for 3h25, eu vou parar o que eu estou fazendo, vou correr para a arquibancada e tal, vou berrar o nome de vocês. Se você estiver no meio de uma prova, o pessoal que está lá fora vai me ouvir, vocês vão começar a trazer tudo que a gente tem aqui. Vocês vão ter 5 minutos para trazer tudo, porque na hora que a gente botar o último saco aqui, vai tocar o sinal e ninguém pode entregar mais nada, porque a gente não vai ter chance de reação. Cara, quando dá o horário, eu vou para uma arquibancada, Carandiru! Vai! Os caras correndo. Daqui a pouco começam os caboclos carregando em saco e colocando, e o dono do colégio assim, pasmo. Eles arrecadaram 600 quilos. Sim. Maior pontuação da história do colégio. Depois disso acabou a gincana. Nunca mais fizeram gincana. Mudaram as regras, né? Como não se apaixonar por um negócio desse? Então, meu primeiro ano ele foi assim, caramba. E no ano seguinte, eu fiquei lá só 2 anos, 1 ano e meio. No ano seguinte, quando o Carandiru estava no 3º ano, a gente conversou muito, bateu muito papo sobre o futuro, uma coisa e outra, eles não eram mais vistos como sendo os execrados. E aí quando eles se formaram, na formatura que ele recebeu o canudinho, cada um dos meninos do Carandiru vinha com uma rosa para entregar. Assim, cara, você acreditou em mim no momento que ninguém acreditava. Então, imagina, Bogado, alguém que está começando a sala de aula desse jeito. É paixão, a flor da pele, não tem como ser diferente. E a última coisa que eu pensava naquele momento lá, mas eu tinha que pensar, era salário. Porque eu tinha a história da minha mãe, eu vi quanto minha mãe ralou. Eu vi que a mãe trabalhava de manhã, à tarde, à noite, em 3 turnos para poder criar os filhos e assim por diante. Então, o dinheiro não era o ponto principal para mim, mas ele não era, assim, uma coisa a ser desprezada, de forma alguma. E ali foi que eu fui atrás, assim, onde é que pagam melhor para a sala de aula? Paga melhor em cursinho. Aí eu saí correndo atrás de cursinho. E aí é outra epopeia, outra história, né? Que eu fui atrás, assim, e aí tive muita sorte no cursinho mesmo, de entender que tinha uma outra realidade, que eu tinha que me adaptar, que tinha que... E acreditaram também em mim, dei sorte pra caramba e tal. Mas assim, não tem como não se apaixonar tendo um início desse jeito, né? Então, mas tem um outro detalhe. Quando a turma do Colégio Militar se reunia,
E aí cada um falava bem assim, o que você está fazendo? Eu sou engenheiro, sou médico, não sei o quê. E perguntava assim, e aí, Castelo, o que você faz? Eu falava assim, eu sou professor. Então, eu via na cara de alguns deles aquela cara assim, desapontamento, né? Meio que assim, o cara até tinha futuro. Tanto potencial, né? Mas você não acha que... todo mundo sofre isso, né, cara? Mas assim, não tinha como explicar para ele, porque eu teria que contar uma história inteira. E as pessoas muitas vezes não querem ouvir a sua história, né? Mas eu estava tão feliz, tão alegre mesmo, e foi o máximo. Porra, que fera. A Leire já me alertou ali, cara. A gente vai ter que ter outro episódio com o Neto aqui. Que ele nem chegou no NDA? O NDA nem existe mais. O NDA não existe mais há quase 20 anos e o Neto não chegou nem no NDA. Ele ainda não contou do NDA, ele ainda não contou que ele virou sócio do cursinho começando, que esse cursinho virou o maior cursinho da cidade, que foi comprado por um sistema de ensino gigantesco. Todo mundo que passou por aqui falou que se conheceu nesse cursinho. Ele não chegou nem lá ainda. Quem quer parte 2, curte aí, comenta. Galera, e detalhe, e nem apareceram as pantufas ainda, né? Não chegamos na pantufa, não falamos do óculos amarelo, você não contou quando você descobriu que você era daltônico, você não falou da pinta, você não falou da BMW que você teve. Tem muita coisa ainda, hein? Pra caramba. Então, peraí, vocês querem uma parte 2 do Neto? Vocês querem uma parte 2, Neto? Bota a câmera no Neto aí, Lê. E eu até te respondo uma pergunta, se tiver parte 2, hein? Por que hoje eu treino tanto? Né? Eu treino hoje em torno de 2 a 3 horas por dia. Eu treino 2 horas, sim, puxando ferro mesmo, e mais 45 minutos e tal de treino de cardio. Por que você treina tanto hoje e tal? E tem uma resposta para isso. Então, volta aqui, Leire, em mim. Você quer uma parte 2 do Neto? Mas aí, olha só, cara, não vai ser de graça mais. Não vai ser de graça, não. Não vai ter. Vai, eu quero. Aí, o Pix é o seguinte. Aí o Neto manda 3 alunos comentarem, quero, né? Aí vai ter. Ele liga pra galera do Carandiru lá, 7 alunos vão curtir e falar, quero. Não vai ser assim, não. Carandiru, se estiverem ouvindo, ó. Beijos. Pra ter a parte 2 do Neto. Aquela me intrometendo. Você tem contato com eles? Não tenho. Não tenho contato com um deles que me encontrou no Instagram. Ele chama o resto. Chama gangue! Neto, eu vou ser ousado, hein? Mentira. Tem um outro que a esposa dele, que foi minha aluna também de lá, entrou em contato comigo e falou assim, eu aprendi física com você. Que depois ele de Formosa, ele veio pro cursinho, pro MBA e tal. Professor, eu aprendi física com você. E minha filha tem dificuldade em física. Eu descobri que está na academia, então sexta-feira próxima, ele vem até o plano de Formosa para cá, ele e a esposa, para matricular a filha dele na academia. Na academia específica? Na academia Pô, isso vai ser legal pra caramba, hein, cara? E eu vou revê-lo após mais de 20 anos. Vê se faz uma foto disso aí, a gente traz no próximo episódio, se tiver. Se a meta for atingida, no próximo episódio vai ter essa foto, hein? Será? Porra, que Breno isso, e Ana Paula. Não, que isso, essa aí, não, vai ter que ter foto disso aí, cara. Então, peraí, ô Neto, eu vou colocar uma meta ousada aqui. Coloque a meta, vai. Cara, a gente tá começando. Pode ser que no futuro essa meta ousada seja nada a ver, né? Mas pra ter o próximo episódio do Neto, esse episódio do Neto tem que ter pelo menos 1000 visualizações. É isso aí. Se tiver 1000 histórias, mais histórias, mais histórias. Se tiver 1000 visualizações esse do Neto. Não, mas não só visualização não, porque a pessoa assiste 10 vezes. Tem que ter curtida. Quantas curtidas, Samuca? 300 likes e 1000 visualizações, tá bom, Neto? Eu conto da vez que eu dancei dança do ventre. Eu conto quem foi a professora, como é que eu treinei e assim por diante. Então, 1000 visualizações, 300 likes pra gente poder ter parte 2 do Neto. Senão, nada feito. É isso aí. Nada feito. Mas peraí, porque tem um quadro Pergunte pro Próximo. Esse eu respondo, pode ser. Você que sabe. A pergunta, você inclusive, você sacaneou, né? Porque você estava aqui na gravação e você respondeu. Vamos lá, pergunta da professora Silvia. O que você acha que falta hoje na educação? O que falta hoje na educação? Eu acho que todas as teorias
pedagógicas propostas, um construtivismo, um positivismo, aplicações de técnicas como a aula invertida, nada disso vai dar certo. Não vai dar certo. Porque existe uma premissa básica que não está sendo observado, que é o número de alunos em sala de aula. Se você, por acaso, tiver 50 alunos em sala de aula, numa escola pública, não tem como um professor gerenciar esse grupo inteiro. Não dá. Então, o que eu acho é que falta um olhar para a educação com carinho e entender que a educação é investimento. E é você pegar e colocar menos alunos numa sala de aula, você vai ter que contratar mais professores, vai ter que treinar esses professores, e a partir de menos alunos em sala de aula, quase qualquer estrutura vai funcionar. Ah, mas a aula só expositiva não funciona mais. Conversa que não funciona mais, ela funcionou durante tantos anos, é possível que ela funcione. Só que se você tiver, por acaso, 20 alunos em sala de aula, você pode fazer uma aula expositiva, parar pela metade, pedir que eles produzam, dá tempo de fazer isso, você gerenciar o grupo. Com 50 não dá. Então, o que eu gostaria que houvesse na educação é que entendesse que a educação é um investimento. Que o professor ele fosse, obviamente, melhor remunerado, essa é uma discussão eterna, mas o primeiro ponto é que houvesse menos alunos em sala de aula. Talvez o professor quisesse ouvir de mim alguma coisa, aumente o salário. Professor corresponde à profissão que mais tem doenças psicológicas e psiquiátricas. E parte disso tem a ver com uma coisa massacrante, que é essa quantidade absurda de pessoas. Não tem como. Se um aluno desejar em 50 que não haja aula, não vai haver aula. Então, meu desejo... Aí você tem 50 pessoas ali para uma dessas. E aí você vê aquele aluno que fez a faculdade, tinha um sonho de ser professor, depois vai entrar numa sala de aula, e aí você vê o Anakin virando Darth Vader, que ele vai criar ódio, mas não é ódio da sala de aula, é ódio daquela profissão que não permite ele desenvolver, que foi matando o sonho dele. Frustração, né? Total e completa. Muito bem respondido, professor. Yes! E pergunte pro próximo. Pergunte pro próximo. Você quer saber quem é o próximo? Quem é o próximo? O nome dele é Rafael. Rafael? É o Zero? Não. Ricari? Ricari. Rafael Ricari. Minha pergunta pro Ricari é, o Ricari ele vai para engenharia e depois ele entra em sala de aula. Minha pergunta simples é, por que a sala de aula? Por que ele largou em teoria um caminho que daria muito mais dinheiro para ele, que é engenheiro? Porque eu senti ao longo da vida na pele que as pessoas enxergam assim, engenheiro, professor. E na engenharia é assim, tá? Tem um papinho assim, horrível, fala-se a boca miúda, a boca de Matilde, que é assim, quem sabe faz, amigo, quem não sabe ensina. Quem sabe ensina. Nossa, que horrível isso. Então a pergunta é, Ricari, por que você largou a engenharia e foi para a sala de aula? Qual o motivo? Ele já me contou isso. Sério? Essa eu não sei, vou assistir o podcast. Lá em casa, enchendo a cara. Vamos trazer bebida para ele? Já me contou. Então tá feita a pergunta, professor Ricari. E teve uma pergunta de um aluno aí. Qual foi a pergunta do aluno? Teve sim. Como está as costas depois de carregar o cargo de ser o melhor professor de física do Brasil? Olha, tô treinando muito costas. Fala aí, você treina 3 horas por dia, tá respondido, valeu. Obrigado pela pergunta. Você não olha as redes sociais dele não, pô? Qual é? Bogadinho, falando sério, eu, em algum momento na minha vida profissional, eu virei pro cara que era meu coordenador e falei bem assim, mas infelizmente eu fui mal interpretado. Eu falei assim, eu vou ser o melhor professor de física de Brasília. Mas quando eu falei isso, puxa, quando você fala e você não pensa tudo o que você está falando, ou você não fala, sei lá, você corre a chance de não ser bem interpretado. O que passava pela minha cabeça, eu estava tão empolgado com a sala de aula, mas tão apaixonado pela sala de aula, que eu estava me dedicando tanto à sala de aula, eu respirava a sala de aula, eu estudava tanto, corria tanto atrás, tentava novas técnicas para entender como é que a resolução era feita, eu treinava a minha voz muito, eu gravava a minha voz. Hoje eu mexo facilmente o tom da voz, porque eu percebi que se eu mantiver o tom assim, dessa maneira, as pessoas vão acabar dormindo dessa forma. Então, é comum eu mexer o tom da voz. Isso eu fui praticando, eu fui correndo atrás. Então, quando eu falei para ele que eu ia me tornar o melhor, eu falei assim, eu vou me dedicar tanto a isso, porque eu estou apaixonado por esse negócio, que não é possível que não fique muito bem, ou muito bom.
E ele infelizmente, como arrogância. Arrogância total e completa. E eu entendo. Você quer falar quem foi? Não. A gente já conversei com ele sobre isso. Eu já pedi desculpas pela maneira como eu acabei me expressando. Ele falou o seguinte: Neto, eu entendi, eu vi o que você fazia. Só na hora eu não entendi. Então, assim, eu acho que é pura consequência de você se dedicar. E aí, quando você faz uma coisa que você se dedica, vão começar a surgir outras características que te permitem fazer outras coisas. E aí, se você, por acaso, tivesse 1000 visualizações e mais os 300 likes, eu vou te contar a época que eu fui palestrante e eu conheci 21 dos 20 todos os estados que tem no país, palestrando de ponta a ponta, que eu nem imaginava que eu faria isso, mas acabou acontecendo. Tem muita história ainda, né? Muita história. Como eu disse, ainda não contou. Porque o Neto parou como professor de química do Carandiru. Parou aqui, né? Então não sabemos ainda como foi parar no NDA, como professor de física, como virou coordenador da monitoria do NDA, como é que ganhou a fama da NDA, como é que chegou no Dynatos, como é que virou sócio do Dynatos, como é que ajudou o Dynatos a se tornar um dos maiores cursinhos da cidade na época, que formou grande parte dos professores que estão na academia, inclusive os 4 sócios hoje da academia foram do Dynatos. Eu fui aluno do Dynatos, enfim, inclusive. Como que o Dynatos foi vendido para a rede que foi vendido, como que você foi diretor nacional desse lugar. Tem muita história ainda, hein? E por que eu larguei esse negócio todo para voltar para a sala de aula? Então, pessoal, a gente vai encerrar aqui com o professor Neto. Estão aí vai estar aí na tela as redes sociais do professor Neto. Siga ele, né? Para você ver ele compartilhando as horas de treino que ele tem. Um pouco do dia a dia do professor Neto. O professor Neto sempre traz muito conteúdo de física, muito conteúdo da vida. Acompanha lá. E as redes sociais da academia, siga a gente também. E vou insistir, né? Se inscreve, dá um like, compartilha. Essa história, cara, tem muito pouco ainda do que foi contado aqui, vai ter muita história a ser contada. A gente quer humanizar cada vez mais os professores, os colegas de vocês, as pessoas que passaram pela academia. A gente ainda vai ter aluno passando por aqui, ex-aluno passando por aqui, a gente vai ter médico vindo aqui conversar com vocês, tá? Então, acompanha, compartilha esse projeto com a galera. E, professor Neto, muito obrigado, foi um prazer tê-lo aqui, obrigado por ceder o seu tempo, por vir até aqui. Não tá cedo, você saiu das suas férias para vir aqui pra gente conversar. Então, muito obrigado e vamos ver. Você não é movido, né? Não, eu acho que o Neto não consegue 1000 visualizações e 300 curtidas. Eu acho que ele não consegue. Então, mas como não é pra mim, então tá valendo, vai, são vocês. Cada um com seus problemas aí, ó. Neto, muito obrigado. A gente vai ficando por aqui. Galera, muito obrigado e até o próximo episódio. Valeu. Tchau, gente.